Senhor Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, certo? O senhor sabe que está sendo acusado aqui nesse processo, né? O senhor celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, então sabe que tem o dever de falar a verdade sob pena de rescisão, né, do acordo. Pergunta inicial é qual que era a função do senhor na Odebrecht na época desses fatos aqui, 2009, 10, 11? Eu era diretor de relações institucionais da holding da Odebrecht. Da holding, relações institucionais. E por conta disso o senhor tinha vários contatos com políticos ou pessoas da administração federal? Mais ou menos eu vou explicar, contextualizar. Meus últimos 25 anos foram como relações institucionais, mas aí eu trabalhei um pouco, uma grande parte também na Braskem, na área petroquímica, então tinha muitas relações com entidades e com políticos. E mais especificamente, que eu acho que é o caso aqui, nos últimos 15 anos, a partir dos anos 2000, final 90, 2000, até 2015, quando eu fui preso, eu fiquei muito com o próprio primeiro candidato, depois presidente, depois ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Tá. Antes o senhor também trabalhou na Braskem. Sim, trabalhei muito. Para esse cargo na holding. Então, antes até da gente chegar dos fatos específicos aqui da reforma, no âmbito da Braskem, o senhor já mantinha então esses contatos com o ex-presidente Lula? Sim. Segundo consta na denúncia e nos dados desse processo, a Braskem tinha um contato próximo porque tinha interesse na não reestatização do setor. Exatamente. Então, isso foi um assunto que foi algumas vezes tratado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi tratado antes, ele como candidato a presidente, desde os anos 90, 94, 95. A empresa chamava-se OPP Petroquímica, antes da Braskem. E o grupo Odebrecht tinha como foco a privatização do setor, porque o setor era estatal nos anos 80, 90, aí foi privatizado, e aí a ideia era formar uma grande empresa petroquímica brasileira privada, certo? E esse era o trabalho que ele, ainda candidato, nós fizemos o trabalho junto com ele para dizer da importância disso. E aí ele assume em 2002, né? E aí o trabalho continua, e as conversas, os contatos continuaram com esse foco, com esse direcionamento. Tá. Então os interesses da Braskem nesse ramo foram atendidos na época pelo então presidente? Sim, sem dúvida. Né? E ele tinha enormes resistências por parte do corpo da Petrobras, porque a Petrobras queria reestatizar, tanto é que ali por 2003, por aí, houve alguns movimentos da própria Petrobras adquirindo empresas privadas, quer dizer, com o intuito de reestatizar, e nós fomos ao presidente e dissemos, presidente, ou privatiza ou reestatiza, né? Certo? Então eu acho que isso é importante. Era uma questão que ele tratava pessoalmente. Sim, ele tratava pessoalmente, tanto é que tem uma famosa reunião no início de 2003 no Palácio do Alvorada, onde estava presente ele, presidente, o ministro Palocci, o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, e por parte da Odebrecht estava o Emílio Odebrecht, estava o Pedro Novis, estava o José Carlos Grubzik, presidente da Braskem, e eu, onde nós mostramos o projeto Braskem, projeto petroquímico brasileiro, com a Braskem liderando. E essa reunião foi realmente digamos, um marco, a ele como presidente, que nós mostramos para ele esse planejamento estratégico, assim por ele dizer. Tá. Na defesa desse interesse específico da Braskem ou de outros interesses do grupo Odebrecht que os senhores gestionaram junto ao senhor presidente, estava explícito que deveria ter uma contraprestação por parte da empresa? Era algo implícito? Não, nada explícito. Nada explícito. Nada explícito. Tá.
Então, no tratamento com o ex-presidente não havia nenhum acerto em troca desses interesses. Que eu tenha participado. Tá. Mas no âmbito das delações, há algumas conversas de acertos com o Partido dos Trabalhadores. Há alguns acertos com o partido, não. O que há existe, mas não nesse viés da privatização. Aí houve outros acertos por outros motivos, mas não sobre esse aspecto estratégico que a senhora está comentando. Tá. E por todo esse contato que o senhor teve durante esses anos, então o senhor chegou a se aproximar da pessoa do ex-presidente e da família, sem né? dúvida. Algumas viagens, algumas visitas? Não. Em eventos institucionais. Tá. Com relação específico à reforma do sítio, como que foi levado até o senhor esse pedido? Então vou lhe explicar. Eu sei porque com o andar das corroborações, que eu tive umas enormes dificuldades, porque quando eu saí, eu fiquei preso, eu saí como cautelar e saí com algumas limitações. Então eu tive muitas limitações de buscar fatos. Então eu tive que usar muitos meus advogados, certo? Tanto da empresa quanto externos. Então os fatos começaram a vir, foram sendo, digamos, aos poucos ajustados. Então o fato é o seguinte: o fato no dia 9 de dezembro de 2010, eu fui para Brasília para um evento do PAC. Eu acho que era o balanço do presidente Lula, do PAC. Eu me lembro quem fez a apresentação foi a senhora Miriam Belchior. Eu fui para Brasília e, estando em Brasília, eu soube que o doutor Emílio ia estar com o presidente à tarde. E o doutor Emílio tinha ido com o seu avião e falou: Alexandre, você que está em Brasília, volta comigo de avião. Eu falei: ótimo, muito melhor, muito mais prático, está próximo do Emílio, a gente vai conversando. E então, de manhã estive no Palácio do Planalto. De tarde, eu digo: bom, vou encontrar com o Emílio vai estar lá com o presidente. E eu fiz o que fazia regularmente. Procurei o gabinete do chefe de gabinete do Gilberto Carvalho. Digo: Gilberto, vem aqui falar com o Emílio. E aí fui ao gabinete, mas do gabinete me levaram para a antessala da sala do presidente. E chego lá, está a Dona Marisa. Dona Marisa Letícia está lá na antessala. E aí, conversando com ela disse: Alexandrino, estou precisando de um favor da Odebrecht. De que é, Dona Marisa? Estou fazendo uma reforma no sítio e estou tendo dificuldade na reforma. Quem está fazendo a reforma é o grupo do Bunlai, do José Carlos Bunlai, mas eles estão com um cronograma muito atrasados. E eu preciso de terminar por quê? Não estou falando de 9 de dezembro, o mandato acaba dia 31 de dezembro, para ele usufruir do sítio. Aí ela me comentou, disse: é um sítio em Atibaia. Eu me admirei com isso aí, porque eu conhecia o presidente do passado, eu sabia que ele tinha um sítio em Riacho Grande, lá São Bernardo do Campo. Eu digo: Não, ela falou: não, é um outro sítio que se tem, que logo em seguida eu soube que era do Fernando Bittar. Até me falaram, não Fernando Bittar, me falaram do filho do Jacob Bittar, que era muito amigo do presidente Lula. E então ela me fez esse pedido. Só que ela falou o seguinte: mas tem uma coisa, vocês têm que fazer reforma, mas é uma surpresa, o presidente não está sabendo disso. Eu falei: ok. Ela disse: mas precisa terminar em dezembro. Eu digo: Dona Marisa, não sei, nós precisamos ver, primeiro preciso ter autorização para fazer isso, depois a gente vê esse tipo de, se é possível. E isso, assim foi feito. Teve essa conversa,
acabou essa conversa, Emílio sai lá da sala de audiência com o presidente, e pegamos o avião, voltamos para São Paulo. E no voo, na volta, digo, Emílio, você viu, porque na saída ela estava lá, você viu a dona Marisa, e ela se aproximou de mim e pediu esse favor para que a gente pudesse fazer, de terminar a reforma de um sítio em Atibaia, que eu falei, e pelo que eu soube, é do filho do Jacob Ittar. O Emílio disse, não, lógico, eu acho que nós temos que uma retribuição, né, a isso, a tudo que o presidente fez pela organização, e isso me deu o ok. No outro dia, perdão, estou me esquecendo de um detalhe que eu acho que é importante. E nessa conversa ela me deu um telefone celular de uma pessoa chamada Rogério Aurélio, que é um funcionário do governo, do Planalto, que estava encarregado lá em Atibaia de ver essa reforma. E eu fui, no outro dia de manhã, chego no escritório, liguei para o celular do Rogério e digo, olha, eu tive com a dona Marisa ontem à noite, depois já tive autorização e nós vamos entrar na reforma do sítio. Eu vou dar esse teu telefone para alguma pessoa e essa pessoa vai lhe procurar. Nesse mesmo dia, 10 de manhã, eu procurei o senhor Carlos Armando Pascoal, foi no dia 10 de manhã, e que ele era o diretor superintendente da construtora em São Paulo. Digo, Carlos Armando, tem essa missão, o sítio é para o presidente Lula, foi um pedido da dona Marisa para o presidente Lula, e nós temos um tempo limitado para fazer essa obra. E aí dei o telefone do Rogério Aurélio, digo, agora você vai ver como é que pode fazer. Isso tudo com muita rapidez, nós tínhamos que fazer isso muito rápido. E 2 dias depois ele me liga, o Carlos Armando, e diz, olha, Alexandre, o pessoal foi, não vou precisar 2, 3 dias, mas eu sei que foi um curto espaço de tempo, o pessoal foi a Atibaia e viram e fizeram um orçamento rápido, e chegaram a um valor de R$500 mil. Aí eu falei, Carlos Armando, embora eu não seja dono da conta, não sou dono do dinheiro, porque eu, com relações institucionais, meu orçamento não existe, né? Eu falei, olha, pode ir em frente, até porque eu já tinha conversado com o Emílio, não do valor, mas de se fazer essa obra, e foi feito, iniciou-se essa obra por esse orçamento de R$500 mil. Me recordo também, isso estamos falando de 12, 13, eu sei que no dia 15, 16, nós tínhamos uma reunião, todo final de ano, o grupo tinha uma reunião em Brasília, uma reunião de final de ano, e eu estava lá, o Carlos Armando também estava lá, e no intervalo da reunião, nos encontramos com o Emílio e dissemos ao Emílio, a obra está andando, a obra vai demorar, e aí eu me lembro que nós tivemos que dar um retorno para dizer que nós não íamos conseguir fazer em 15, 20 dias, e nós pedimos um mês, ou seja, nós entregaríamos essa obra até o dia 15 de janeiro, 30 dias para terminar a obra. Então isso foi conversado no dia 18, ali em Brasília, a obra vai custar mais, orçamento de 500 mil, e temos 30 dias para fazer, já tem gente já trabalhando nessa obra. E isso foi feito. Aí realmente o restante da obra não me envolvi, eu sabia de vez em quando como é que estava andando, até para não perder não ser cobrado nisso, não ser cobrado por alguém de não estar sendo feito, né? Aí teve um encontro
teve um encontro no dia, se não me engano, no dia 30 de dezembro, o encontro de Emílio com o presidente Lula, com a futura presidente Dilma e com Marcelo Odebrecht em Brasília, porque, aliás, que a gente chama até uma reunião de troca de comando, né? Sai Emílio e presidente Lula e entra Dilma e Marcelo. E nessa reunião também eu tive que me atualizar como é que estava a obra. Digo, a obra realmente está andando e vai terminar o dia 15. Então eu acompanhava assim muito mais de longe do que de perto. E a obra realmente foi entregue conforme nossas previsões no dia 15. Não me pergunte se eu fui a Atibaia, não fui a Atibaia. Pergunta de que constou a obra. Não sei, eu sei que teve uns quartos, umas suítes, mas eu não sei muito mais detalhes sobre isso aí. Tá? O senhor mencionou aqui, e isso não foi mencionado pelo senhor quando o senhor foi ouvido no PIC, que desde o início o senhor sabia que o sítio era do filho do Jacob Ittar. Quando o senhor foi ouvido lá no Ministério Público, o senhor não lembrou desse detalhe? Não me lembro, não me recordo exatamente. Quem que te falou que era do... Não, alguém nesse momento me falou. Não, tem no final. O termo de colaboração dele tá isso, doutora. Eu estou lendo o PIC, não estou olhando o termo de colaboração, doutora. Tá. Quem te falou que era do não sei, não sei, até porque eu achava uma informação, para mim, uma informação não relevante. Mas a reforma seria em benefício e para usufruto do presidente quando ele saísse da presidência. Sairia. O senhor sabe as orientações que foram dadas por Carlos Armando de que não fosse contabilizado, que os funcionários da Odebrecht não usassem uniforme, identificação, partiram do senhor? Não, eu acho que ele, como sabia, que foi um pedido, digamos, pessoal, achamos por bem, como não tinha um contrato, não tinha nada formal, achamos por bem fazer de uma maneira informal. Tá. Isso era usual? Não, porque a engenharia sempre fazia obras com contrato. Foi narrado ontem até o risco, né, de um acidente, alguma coisa durante a execução das obras. Poderia ter, porque tinha, se não me engano, tem o nome de 15 funcionários nossos que foram deslocados. Então isso não foi dito expressamente pelo senhor, mas todo mundo entendeu que tinha que ser feito. Isso. Os valores, esse 500 mil, como que o senhor conseguia esses 500 mil não contabilizados? Isso o Carlos Armando que buscou essas fontes. O senhor não sabe dizer de onde vinha? Não, onde ele foi buscar, depois eu soube. Mas naquela época o senhor não sabia da existência do Departamento de Operações Estruturadas? Não para esse tipo de evento. Para que existia? Não, caixa 2 de campanha. Só caixa 2 de campanha? Sim. Não para pagamento de favorecimento pessoal? Não teve que eu trabalhei, que eu me envolvi a questão de um contrato de nafta, por exemplo, que tem o famoso contrato de nafta que tem junto com a Petrobras, com Janine, e o CEF, esse tipo de coisa aí funciona. Foi pago um valor que esse departamento tinha gerenciamento, sem dúvida, sem registro contábil, sem dúvida. Tá. Como era formado o caixa desse setor? Não tenho a menor ideia. O senhor não sabe de onde que vinham os recursos que eram usados depois, os recursos não contabilizados que eram usados depois para pagar a caixa 2 ou propina ou alguma coisa assim. Mas dentro da diretoria da holding, todo mundo sabia que existia isso. Quem que decidiu quanto... Assim, o senhor falou assim, era um pedido pessoal, 500 mil é muito, é pouco. A decisão foi do Carlos Armando, não foi minha. Tá. De onde buscar o recurso. Depois eu soube, até por sinal soube, que houve um complemento, um complemento de 200 mil reais. Uma obra como essa, que era feita sem contabilização e sem contrato, alguém prestava conta? Alguém
para saber se o valor gasto era 500 mil, não era 500 mil? Aí não é comigo, aí tinha que perguntar para o Carlos Armando. Tá. Mas Ou o senhor, pro Emir, né? o senhor Ou pro estava Emir. acima do Carlos Armando e o senhor que indicou Não, o Carlos não, Armando para não, tocar eu não estava acima do Carlos Armando. Não? Não, eu... O senhor passou o Bom, encargo para o Carlos Armando? Não. Dentro da estrutura da Odebrecht, o Carlos Armando, que a gente chamava de linha, quer dizer, é o homem de frente, de fazer. Eu sou o que chamavam de apoio, entendeu? Então eu não estou em cima do Carlos Armando, eu estou numa função, digamos, lateral. Tá. Essa reunião do dia 30 de dezembro, que o senhor Emílio e o senhor Marcelo estiveram presentes na presidência, eram essas 4 pessoas na reunião? Eu acho que sim. O senhor não participou? Eu estava de férias. Tá. E o senhor falou que teve que informar sobre o andamento das obras naquela época para quem? Eu não informei por e-mail. Nós trocamos e-mails. Com o senhor Marcelo? Pode ser do Marcelo, não sei se Marcelo, se Emílio, não sei. Tá. Aí. Então, assim, apesar do senhor não ser responsável ter passado pelo Carlos Armando, ainda assim te pediam informações sobre o andamento da obra. E o senhor reportava por e-mail. Porque eu iniciei, digamos, o projeto, entendeu? Eu estava acompanhando o projeto, né? Tá. E como o Emílio está com o presidente, muito embora eu soubesse, e o Emílio sabia, que era uma obra surpresa, entendeu? Mas era bom ele estar sabendo, poderia haver alguma pergunta, entendeu? Tá. O senhor chegou a conversar com o senhor presidente sobre esse fato? Com que sobre presidente? Essa reforma, o presidente Lula? Não. Nunca? Nunca. Nunca conversou sobre essa reforma? Nunca. Quando a obra ficou pronta, foi o senhor que comunicou o fim da obra? Como é que foi? Não, acho que eles souberam que a obra acabou, saiu. Eu acho que deve ter sido, o Rogério Aurélio deve ter falado com eles. O senhor sabia quem era Rogério Aurélio? Não, eu soube no início que era um funcionário do Planalto, um funcionário da presidência que estava lá em Atibaia. Ele era um funcionário da Previdência que estava trabalhando em Atibaia dando a reforma do sítio. Dando a reforma do sítio, sim. No interesse do senhor presidente. Acredito. Com relação a esse fato da compra da nafta, que o senhor mencionou, acho que já se encontra sentenciado, se eu não estou enganado. Sim, já 13 anos, alguma coisa. O senhor chegou a conversar com esse fato com o presidente? Não. Sabe se ele tem algum... a diretoria da Petrobras, nessa época, o senhor sabe como que funcionava, quem decidia os cargos de direção? A Odebrecht chegou a gestionar junto à empresa ou junto à presidência da República em relação a algum diretor que tenha dado mais trabalho? Eu reportei agora um pouquinho da famosa reunião no Alvorada em 2003. E um dos temas que foi comentados nessa reunião foi a resistência que nós estávamos tendo, a Braskem estava tendo, em relação ao contrato de nafta com o diretor Rogério Manso, que era o diretor de abastecimento da Petrobras em 2003. E nós reportamos é fundamental para uma empresa do tamanho da Braskem e da importância que ela tem, e da importância que ela tem para uma cadeia de 5 mil pequenas e médias, grandes empresas no Brasil, que ela tem um contrato de nafta de 10 anos. E o então diretor Rogério Manso insistia que nós comprássemos, que chama-se na base spot. E na base, e não há empresa, não há uma estrutura, uma cadeia desse tamanho de produção que resista você ter contratos que nem hoje, quer dizer, não estou exagerando, hoje da gasolina, do gás, é impossível isso aí, numa cadeia longa. Você precisa de projetos de média e longa duração. Então, essa foi a discussão.
E foi colocado isso foi colocado na reunião com o senhor presidente. E com o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra estava presente. O Luiz Inácio e Palocci e José Eduardo Dutra. Tá. Alguém falou que tomaria providência de imediato? Não, nem se poderia. Eu acho que isso foi muito mais uma informação do que um pedido. Porque a reunião foi uma reunião de informação. A parte de indicação dos outros diretores, no caso acho que é o Paulo Roberto Costa, a sugestão ou o nome chegou a passar pelos senhores antes da indicação? Que eu saiba, não, acho que ninguém conhecia ele. Tá, mas logo que indicado, os senhores tiveram acesso melhor a ele do que Nós tivemos acesso a ele através do deputado José Janene, do PP. Tá. E lembra, depois dessa reunião de 2003, quanto tempo depois que foi trocado? Eu acho que eu não sei se foi um ano, eu sei que foi no outro ano. Agora, não sei se... Não lembra que mês da reunião. Eu não sei se foi de 31 de dezembro, 1º de janeiro, como pode ser do um ano. Mas eu acho que foi um ano, acho, o prazo. Acho que não teve um momento... As obras de reforma, né, para usufruto do senhor ex-presidente, no total foram 700 mil. Exatamente. Não obstante o tamanho da Odebrecht, é um valor alto, considerável. Ou era um favor que se fazia a Odebrecht, fazia para outros agentes públicos sem maiores questionamentos? Não sei lhe dizer isso aí. Era um valor razoável. Né? Um valor razoável. O senhor já presenciou outro favor nessa magnitude? Não. Não que eu saiba. Tá. Pelo Ministério Público. Esse é um valor em discussão, né, Excelência, nos autos. Queria só lembrar, Vossa Excelência, a controvérsia que existe em relação ao valor. Boa tarde, senhor Alexandrino. Boa tarde. Não ficou muito claro para mim, mas no depoimento que o senhor prestou no PIC, o senhor disse que Emílio lhe pediu para que durante as obras fosse evitada a identificação da empresa. O senhor confirma esse depoimento nesse aspecto? Não, o que eu confirmo é que foi feito assim, porque achou-se que seria melhor não ter uma exposição. Okay. Certo? Em relação ao contrato do NAFTA, em relação ao pedido de saída, aquele aviso que você falou que relatou que foi informado que o Rogério Manso resistia em firmar um contrato de longo prazo de NAFTA e que isso era importante para a competitividade da Braskem. Quem participou dessa reunião no Alvorada, senhor Alexandrino? Eu já comentei já. Ok, Lula, Palocci, Zé Eduardo. Zé Eduardo só. Ok. E nós éramos 4. Era Emílio, Pedro, Gurbizic e eu. Ok. O senhor relatou também que depois da troca do diretor de abastecimento, os assuntos de interesse da Odebrecht passaram a ser tratados de forma mais objetiva e o contrato de longo prazo foi assinado em 2009. O senhor confirma suas alegações? Confirmo. 2009. Ele entrou em 2004, mas o contrato foi em 2009. Ok. O senhor confirma que houve pagamento de propina nesse contrato de NAFTA para o senhor José Janene e Paulo Roberto Costa? Houve para o senhor José Janene, certo? Ok. Quer dizer, eu não sei se esse valor chegou ao diretor Paulo Roberto. Okay. Eu sei que eu dei para o José Janene através do Roberto Youssef. Ok, eu vou ler uma parte do depoimento que o senhor prestou, que está no termo, no anexo, está no evento 365, que o pagamento de vantagem devida ao PP por meio do deputado José Janene e Paulo Roberto foi uma reforma eficaz de preservar o interesse da Braskem dentro da Petrobras, que temia que o não pagamento de propina gerasse dificuldades ainda maiores aos assuntos da Braskem e, ao mesmo tempo, sabia que a propina facilitaria a agenda de negociações com a empresa, especialmente com a diretoria de abastecimento. O senhor confirma essas declarações? Sim. Você pode circunstanciar, por favor? Eu acho que, para ter a assinatura desse contrato, foi fundamental essa propina, porque até então havia o pessoal técnico nosso que estava negociando os contratos, tinha fortes resistências na Petrobras,
e só depois do pagamento, do acordo do pagamento da propina, é que foi assinado o contrato. Mas todo o desembolso da propina só foi feito depois de assinado o contrato. Certo? Ok? E eu só queria, eu sempre digo isso aí, mas é bom deixar, eu vou repetir, é que o contrato que foi assinado não foi um contrato lesivo à Petrobras. Foi um contrato, digamos, foi feita essa propina para poder assinar o contrato. Que o contrato era um contrato de longo prazo, embora a Petrobras questione isso aí, mas esse contrato não era lesivo à Petrobras. Okay. Da maneira que foi colocado que era de não sei quanto, 2 bilhões de dólares, alguma coisa assim. Ok, no evento 2, anexo 339, que o senhor prestou no PIC, o senhor relatou o seguinte, que a obra de reforma realizada pelo Grupo Odebrecht seria uma retribuição ao ex-presidente Lula em benefício da organização, em particular por iniciativas junto à Petrobras e também em trabalhos de desenvolvimento no mercado do exterior, principalmente América Latina e África. O senhor confirma suas alegações? Confirmo. Poderia circunstanciar, por gentileza? Não, então, o da questão da Braskem já foi comentado aqui, e também nós desenvolvíamos bastante trabalhos em países da América Latina e na África, e onde o presidente, sempre que podia, quando visitava os países, diziam das empresas brasileiras, e não foi só o Odebrecht, todas as outras empreiteiras brasileiras, okay, ele fazia esse trabalho. Desculpa, pode prosseguir. Interromper ali. Desculpa. Interrompeu o áudio.